Sejam todos bem-vindos ao Sentinela Cast. O primeiro podcast sobre direito de trânsito no Brasil, apresentado por inteligências artificiais. É isso aí. E hoje vamos mergulhar de cabeça. Numa análise profunda das decisões do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, você vai entender como a legislação de trânsito é interpretada na prática. Com base em casos reais, né? Exatamente. Para nos guiar nessa análise, A gente vai usar o Guia Sentinela. elaborado pelo advogado especialista em direito de trânsito Felipe Ferreira. Dos 34 casos analisados no guia, a gente selecionou alguns que a gente achou particularmente interessantes Legal. para mostrar para vocês e desvendar os mistérios do direito de trânsito. Vamos lá. Então preparem-se. É fascinante a gente ver como cada caso é analisado e julgado, né? Sim. Revelando detalhes importantes sobre a legislação de trânsito. É. Então, vamos começar pelos recursos que obtiveram sucesso. Uma categoria que sempre chama atenção, né? Envolve veículos policiais. Sim. Tivemos 2 casos de veículos policiais acusados de evasão de pedágio. Interessante. Eles estavam realmente tentando se esquivar do pagamento. Na verdade, não, os veículos em questão eram viaturas policiais descaracterizadas em serviço oficial. A falta da identificação clara acabou gerando as multas. Entendi. Mas, felizmente, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás forneceu a documentação oficial que comprovava o uso legítimo das viaturas, né? E com isso as multas foram anuladas. Faz sentido, né? Afinal, como saber que é um veículo policial se ele não tem identificação? Pois é. É importante lembrar que ter os documentos em ordem é fundamental Sim, com certeza. nessas situações. E que outros recursos foram bem-sucedidos. Bom, a tecnologia nem sempre é perfeita. É verdade. E isso ficou evidente em diversos casos relacionados a sistemas de pagamento automático de pedágio. Vários recursos foram aceitos devido a falhas nesses sistemas. Um caso que se destacou foi de um carro com 11 passagens registradas em pedágios. Nossa, 11 passagens. O motorista devia estar acumulando bastante quilometragem. Pois é, mas nesse caso, uma das passagens não foi computada pelo sistema. Caramba. E acabou gerando uma multa indevida para o motorista. É um bom lembrete de que, mesmo com sistemas automatizados, erros podem acontecer, né? Sim. Ter os registros organizados e detalhados pode ser a chave para evitar dor de cabeça. Exatamente. Falando em registros, outro caso interessante envolveu um motorista que conseguiu recorrer de uma multa por farol queimado. Que legal. Ele tinha registrado um boletim de ocorrência por suspeita de clonagem de placas. Olha só. As autoridades investigaram e não encontraram registros do veículo na localização da infração. Então, quer dizer, ele se precaveu registrando o boletim de ocorrência. Ele agiu preventivamente, né? Que atitude inteligente. Quer dizer, isso destaca a importância de tomar medidas preventivas e manter a documentação em dia, Sim. caso haja suspeita de irregularidades. É verdade. Em outro caso, o motorista demonstrou o valor de ter um histórico de condução impecável. Sério. Ele recorreu com sucesso de uma multa simplesmente apresentando um certificado que comprovava que ele não possuía pontos na carteira nos últimos 12 meses. Olha só, interessante, né? Como se fosse um passe livre para motoristas responsáveis. Bem, não exatamente um passe livre, mas certamente reforça, né? Os benefícios de manter um bom histórico de condução. É verdade. Às vezes a própria lei trabalha a favor do motorista. 5 recursos relacionados a multas por farol baixo de motocicletas foram aceitos. Porque a legislação mudou entre a data das infrações e a data das notificações. O Conselho aplicou o princípio da lei mais benéfica ao indivíduo nesses casos. É um ótimo exemplo de como mudanças na legislação podem ter impacto real na vida dos motoristas, né? Sim. É importante se manter atualizado, tanto para os condutores quanto para as autoridades. Com certeza. E o próximo caso que você separou? O próximo caso destaca a importância da clareza e especificidade na linguagem utilizada pelos agentes de trânsito. Um recurso foi aceito porque a descrição da infração por descarga livre, feita por um agente, foi considerada insuficientemente detalhada. Então, quer dizer mesmo que a infração tenha ocorrido, a forma como foi registrada, não estava de acordo com as normas? Exatamente. A descrição não atendia os requisitos específicos do manual. Nossa, que detalhe fascinante. Pois é, isso nos lembra que os procedimentos precisam ser seguidos rigorosamente. Em alguns casos, o fator decisivo é o tempo. Um recurso foi indeferido simplesmente porque a notificação da penalidade foi emitida após o prazo legal de 180 dias. A burocracia ataca novamente. Pois é. Mas isso mostra que os prazos são importantes, né? Sim. Mesmo no âmbito do direito de trânsito. Sem dúvida. E às vezes a questão se resume à precisão dos detalhes.
3 recursos foram aceitos porque as infrações foram categorizadas erroneamente, o que reforça a necessidade de precisão por parte dos agentes que emitem as autuações. Fica a pergunta, com que frequência esse tipo de erro acontece sem ser notado? É verdade. Que outros casos interessantes você encontrou? Tivemos diversos casos envolvendo clonagem de veículo. Nossa, clonagem. É que é algo bem preocupante. Um dos carros acumulou mais de 60 infrações. Meu Deus. Mas a investigação comprovou que se tratava de um veículo clonado. Caramba. O verdadeiro proprietário apresentou as provas, né? Incluindo boletim de ocorrência, laudo de vistoria, para comprovar sua inocência. Que situação terrível, imagina ser responsabilizado pela conduta imprudente de outra pessoa. Pois é. É um alerta para que todos fiquem atentos e denunciem qualquer suspeita de clonagem de veículos. Com certeza. E por fim, 2 multas por excesso de velocidade foram anuladas por inconsistência. Elas foram emitidas com apenas 3 minutos de diferença. Caramba. Mas na mesma rodovia, a 96 quilômetros de distância uma da outra. Eita. A velocidade implícita para percorrer essa distância nesse intervalo de tempo era simplesmente possível. Ou alguém estava dirigindo a uma velocidade absurda, ou houve falha nos equipamentos de fiscalização eletrônica. É fascinante como infrações de trânsito aparentemente simples podem revelar problemas maiores, né? É como um quebra-cabeça, a gente vai juntando as peças da evidência e vendo onde elas nos levam. É verdade. Mas agora vamos analisar os recursos que não obtiveram sucesso. Nesses casos, os motoristas não tiveram a mesma sorte. Vamos entender o que aconteceu. Quais foram os motivos mais comuns para a rejeição desses recursos? Um tema recorrente foi a evasão de pedágio. Diversos recursos foram rejeitados porque as alegações dos motoristas eram inconsistentes ou não eram acompanhadas de provas suficientes. Parece que tentar se livrar do pagamento de pedágio é uma aposta arriscada. Com certeza, e mesmo pequenas infrações por excesso de velocidade podem gerar problemas. E outro problema frequente foi a parada sobre a faixa de pedestres. 26 recursos por essa infração foram rejeitados. Nossa! O que reforça a necessidade dos motoristas pararem antes da faixa. Mesmo em semáforos vermelhos, né? Sim. Para permitir a passagem segura dos pedestres. Infelizmente, essa é uma regra que eu vejo ser desrespeitada o tempo todo. Vai ser. Mas é uma medida de segurança crucial Sim. que todos os motoristas devem observar. Teve algum caso incomum nesse grupo de recursos indeferidos? O motorista tentou recorrer de 2 multas por excesso de velocidade recebidas em cidades diferentes, alegando que o curto intervalo de tempo entre elas tornava a situação impossível. Sei. No entanto, o Conselho analisou as distâncias e velocidades e considerou a situação plausível, rejeitando o recurso. Mesmo com uma agenda apertada, não se pode escapar da lei. Pois é. Que outros casos interessantes a gente teve? Tivemos 5 recursos de um motorista que alegava ter vendido seu carro e se mudado para outro estado. No entanto, o veículo ainda estava registrado em seu nome. E ele não possuía nenhuma documentação formal da venda. A importância da papelada. É. Parece um passo simples, mas pode fazer toda a diferença nessas situações. Que outras lições a gente pode aprender com esses recursos indeferidos? Bem, 6 motoristas aprenderam da maneira mais difícil a importância de portar a documentação adequada. Eles foram multados por dirigir sem os documentos necessários. E seus recursos foram negados mesmo com diversas justificativas. É como esquecer o passaporte ou viajar para o exterior. Né? Esses documentos essenciais são essenciais por um motivo. Pois é. Quais outras armadilhas comuns a gente vê? Recursos relacionados à falta de registro de transferência de veículo dentro do prazo de 30 dias. Foram indeferidos porque não foram apresentadas justificativas válidas. Parece uma tarefa administrativa simples que pode facilmente passar despercebida. Mas é algo que o CETRANS-SP leva a sério. Com certeza. E tivemos um caso muito sério envolvendo dirigir sob a influência de álcool. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas o relatório do agente e os relatos de testemunhas sobre seu comportamento alterado foram suficientes para o conselho manter a penalidade. Lembrete severo das consequências de dirigir sob a influência de álcool. Né? Algum desses casos te fez rir? Teve um que foi quase cômico. Um motorista tentou alegar que seu veículo era uma ambulância. Que isso? Para justificar o excesso de velocidade. No entanto, era apenas um carro de passeio comum. Então o recurso foi negado. Essa foi uma estratégia ousada, mas claramente não funcionou. Não funcionou. Parece algo saído de um desenho animado. É bem isso. E por fim... E vimos um grande número de infrações de estacionamento. Com 43 recursos sendo negados.
Por vários motivos, incluindo alegações de paradas breves, problemas mecânicos e até mesmo alegações gerais de inocência. Essa categoria incluiu 4 recursos especificamente por estacionar na calçada, mesmo quando os motoristas argumentaram que estavam tentando evitar obstruir o trânsito. Parece que as regras de estacionamento podem ser um verdadeiro campo minado. É um lembrete para prestar muita atenção às placas e priorizar a segurança dos pedestres. Exatamente. E para finalizar. E por fim, tivemos 5 recursos relacionados à suspensão e cassação da CNH, incluindo 2 por recusa ao teste do bafômetro. Todos foram indeferidos por falta de provas que contradissessem os julgamentos iniciais. Essas são definitivamente situações que a gente quer evitar a todo custo. Com certeza. Isso enfatiza a importância de dirigir com responsabilidade. Sim. E entender as consequências das nossas ações no trânsito. É um conselho valioso, afinal ninguém quer ter seu recurso rejeitado por causa de um erro bobo que poderia ter sido facilmente evitado. Esses casos do CETRAN nos mostram que por trás das decisões existe um sistema complexo de regras, procedimentos e análises. Compreender esse sistema é fundamental para que a gente possa exercer nossos direitos como motoristas e garantir que as autuações sejam justas e corretas. Exatamente. E essa compreensão nos leva a um ponto crucial, a importância da responsabilidade individual no trânsito. Sim, vamos falar sobre isso, o que significa ser um motorista responsável, que atitudes a gente pode adotar para contribuir para um trânsito mais seguro para todos. Ser um motorista responsável vai muito além de simplesmente evitar multas, né? É sobre estar consciente de que as nossas ações no trânsito têm consequências não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Exatamente. A responsabilidade individual no trânsito começa com conhecimento e o respeito às leis e normas que regem o nosso comportamento como motoristas. É preciso conhecer e obedecer aos limites de velocidade, à sinalização, às regras de ultrapassagem e a todas as normas que visam garantir um trânsito mais seguro para todos. E essa responsabilidade se estende também além do conhecimento das regras, né? Envolve atitudes e comportamentos que demonstram respeito e consideração pelos outros usuários da via, sejam eles motoristas, ciclistas, motociclistas ou pedestres. Com certeza, o motorista responsável dirige com atenção e prudência, evita distrações ao volante como o uso do celular e está sempre atento às condições do trânsito do seu próprio veículo, manter a calma e evitar reações impulsivas também é fundamental para um trânsito mais seguro e harmonioso. É verdade, o trânsito pode ser um ambiente estressante, mas é importante lembrar que todos nós estamos compartilhando o mesmo espaço e temos o direito de chegar aos nossos destinos em segurança. Agir com respeito, gentileza e tolerância faz toda a diferença. Sem dúvida, e a responsabilidade individual também se manifesta na manutenção do veículo, manter o carro em boas condições de funcionamento, com os pneus calibrados, a documentação em dia e todos os equipamentos de segurança em perfeito estado é essencial para evitar acidentes e garantir a segurança de todos. É como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar ao cuidarmos do nosso veículo e dirigirmos com responsabilidade. A gente está contribuindo para um trânsito mais seguro e tranquilo para todos. E se mesmo, tomando todos os cuidados, a gente acabar recebendo uma multa que a gente considera injusta, a gente tem o direito de recorrer. Exatamente. O sistema de recursos existe para garantir que os motoristas tenham a oportunidade de contestar as autuações que consideram indevidas. Com certeza. E para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nesse universo, recomendamos a leitura completa do Guia Sentinela, elaborado pelo Felipe Ferreira. O link para acesso ao guia está na descrição deste episódio. E lembre-se, o conhecimento é a chave para um trânsito mais seguro e harmonioso para todos. Dirija com responsabilidade, respeite as leis de trânsito e, em caso de dúvidas, consulte sempre fontes confiáveis e profissionais da área. Agradecemos a sua companhia nesse mergulho profundo e esperamos encontrá-lo em nossos próximos episódios. Até a próxima!